eu sou muito grato a Deus por esse presente que era Lauren. E um dia ele me chamou e eu cheguei um pouco cedo e ele me olhou e pensou, ele disse, Jimmy, você sabe que a coisa mais importante na minha vida é minha intimidade com Jesus. E isso tem sido minha experiência. Ninguém se autossustenta por décadas. A empolgação humana te leva um pouco, mas para sustentar uma vitória sobre uma vida, é necessário passar esse tempo com Jesus diariamente, consumindo o pão da vida diariamente. Qual que é a importância do casamento, família, na missão? Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast, muito animado para esse tempo, para essa gravação. Isso aqui é uma mesa de comunhão, de inspiração, de testemunho e que a gente tem um desejo, um objetivo, que é te deixar mais parecido com Jesus, com as histórias de tantas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, né? A gente já está 3 anos aqui, indo para 4 anos, recebendo pessoas, e eu sou o mais privilegiado aqui. E você sabe que quando esse homem está ao meu lado, Michael Barroco, nós vamos falar de missões, entendeu? Que é o selo da missão. Obrigado, Michael. Vamos lá, privilégio. Muito bom. E eu queria te pedir, antes da gente começar, que você se inscrevesse aí no canal, deixasse comentários, também curtisse esse vídeo, ou se você está vendo aí nas plataformas de áudio, você também se inscrevesse lá para você receber tudo que a gente está produzindo. Beleza? Vamos embora então pro podcast de hoje. Jim Steer. Falei certo? Serve, né? 50 anos de Brasil. Meu nome completo é James Robert Steyer. Enche a boca, né? Como é que você fala? Steyer. Mas nós pronunciamos errado. É um nome alemão que deve ser dito Stier. Pronunciado assim. Ok. Então eu falei quase certo. Certo. Mas aqui no Brasil, a maioria das pessoas chamam de Jimmy. De Jimmy. Beleza. O nome brasileiro. Muito obrigado por você estar aqui. Meu privilégio. Uma honra. O Jimmy, ele trouxe a Jocum para o Brasil. Então, lá nos primórdios, enquanto a Jocum era algo menor, né, antes de se espalhar por todo mundo, aí o Jim foi o primeiro a trazer ela para o Brasil e começar a missão aqui, que é tão importante para tudo que tem sido feito através do Brasil. Mas eu queria começar lá atrás. Você nos Estados Unidos, Califórnia, como é que foi, Jim, o seu encontro com Jesus? Foi acidental, Douglas. Acidental? Minha mãe ia para São Francisco estudar no mestrado dela no verão, não queria ir. Então, eu e um amigo fizemos um esquema que foi depois aprovado. Então, nós trabalhamos numa fazenda de gado durante a semana, de peão mesmo. E no fim de semana, o pai do meu amigo nos buscava, nos levava na cidade. E eu falo cidade, mas tinha 2.000 habitantes, né? E lá eu tinha que ir na igreja com eles todo domingo. Foi o trato. E ele nos levava de volta para a fazenda no domingo à tarde. Passamos o verão assim. No outono veio o acampamento de adultos, em agosto, né? E meu amigo queria muito que eu fosse. E eu não queria ir porque não havia entendido nada na igreja dele o verão todo. Mas eu fui. Aquela noite tinha 2.000 pessoas lá. Grande grupo para a nossa região, né? Nossa. E um pregador de Texas, de um terno marrom claro, parecia meio dourado nas luzes, pregou com grande ânimo, mas eu não lembro o assunto. Aí ele fez o apelo para ir receber Jesus para os não cristãos. Eles não falam crente lá, falam cristão, né? E eu pensei, será que tem hindu aqui? Para mim, meu conceito de cristianismo era social ou cultural, né? Sou americano, sou um cristão, né? É isso mesmo. Aí ele fez um segundo apelo para os cristãos irem lá na frente e renovar com Jesus. Meu amigo queria ir e eu estava na ponta do banco, então para ele ir eu tinha que sair no corredor. Alguém esbarrou em mim de trás e ficou impossível de eu voltar para o meu lugar.
eu acabei lá na frente sem querer, né? Aí nos colocaram numa sala de oração e era muito pentecostal. Isso era um acampamento da Assembleia de Deus. E assustava minha alma presbiteriana, né? Mas aí eu vi lá no canto uns colchões de palha que podia ajoelhar. Eu vou lá. Ajoelhei lá e pensei que eu vou falar com Deus. Aí eu falei algo mais ou menos assim: Deus, eu não sei o que esse povo tem, mas eles se amam uns aos outros assim mais do que qualquer outro grupo que eu já vi. O que eles têm eu gostaria de ter. Para mim foi uma observação retórica, eu não esperava resposta nenhuma. Eu explico isso porque eu não quero que ninguém pense que fosse uma dinâmica psicológica, foi algo espiritual mesmo. Minha expectativa era zero, mas quando eu terminei de falar, comecei a tremer. Aí eu comecei a chorar e rapaz de 15 anos naquela cultura não chorava. E eu pensei, eu estou ficando doido, mas aí eu senti. Meu pai tinha nos abandonado quando eu tinha 10 anos, eu tive que operar os pés com 11, ficamos muito pobres sem o sustento do meu pai. Tinha sido muito difícil aqueles 5 anos. E eu estava cheio de inferioridade, de ressentimento, de raiva, de tudo, né? Eu senti como se fosse um jato de água, me lavando por dentro, levando tudo embora. E transformando também minha contemplação, minha percepção da realidade. Ok. Eu ajoelhei lá pensando que a vida fosse uma futilidade. Eu levantei, eu sabia que o universo estava cheio de glória, permeado por amor, Deus. que minha vida tinha propósito. Então mudou tudo para mim naquela noite, mas foi toda a iniciativa de Deus. Eu não esperava nada. E minha oração não recebi ninguém, não arrependi de nada, mas eu dei uma desculpa para Deus. E ele me pegou. Uau. Então não é como é que você aceitou Jesus, foi como é que Jesus te aceitou, né? Como ele veio e tomou posse mesmo. Agarrou, tipo os anjos pegando a família de Ló, né? Agarrou pelo braço e falou, você vai. Mais ou menos. Claro, ele não força, não, mas Sim. eu gostei muito. Mas a Bíblia fala que ele é pai para quem não tem. Eu acho que ele tinha um desejo grande de me acolher. Muito bom. E aí, a partir daquilo, ir à igreja e tal, começou a fazer sentido tudo aquilo. Você começou a compreender? Não era uma questão de jargão ou nada assim. Eu teria decifrado aquilo em 2, 3 semanas. Era o véu. Era o véu. Ele tirou o véu, eu vi, percebi. Muito bom. E, Michael? E logo após, né, você conheceu depois Jesus, como que a missão entrou na sua vida? Vocês sabem que, na verdade, a primeira vez foi anos antes de eu nascer de novo. Nós íamos numa igreja presbiteriana grande no campus da Universidade de Califórnia, no Chico. E teve um programa onde eu participei como um dos adolescentes, né? Depois minha mãe me olhou e disse, quem sabe você não tem uma vocação no ministério? Acho que nem ela era nascida de novo, mas começou lá, não saía aquilo mais da minha cabeça. E depois de nascer de novo, começou a crescer a ideia na minha cabeça. Aí no 3º ano de estudo médio, meu conselheiro me chamou, porque lá eles te ajudam a mapear a universidade e tudo. Ele disse, o que é que você vai fazer? Ele estava assim, porque eu tinha saído muito bem. E tem muitas coisas que eu sou burro mesmo, mas nas coisas de sala de aula eu sempre era bom, né? E eu tinha bolsa completa para qualquer universidade na Califórnia e ainda uma bolsa do governo federal para ter dinheiro para gastar. E eu tinha marcado no 1%, melhor 1% em todas as matérias nas provas
padronizados nacionais. Então ele me olhou como um Onde você quer ir? potencial, né? Onde você vai, quem vai fazer? Eu, assim, eu vou de faculdade. Ele disse, como? Porque eu sabia que ele não ia gostar, mano. E finalmente eu falei, eu vou para uma faculdade teológica, eu vou preparar para ser missionário. Ele ficou chateado, me pediu para sair do escritório dele. Mas ele queria me ajudar muito, então ele, 2 semanas depois, me chamou de volta. Ele tinha achado um grupo cristão que achava que ninguém podia estar no ministério, por causa daquele versículo que fala que cada um deve trabalhar com suas próprias mãos, né? Nem ele era crente, mas ele tentou usar aquele versículo para me convencer, para eu não jogar minha vida fora. Mas eu nunca gostava, não gosto de pressão, assim, né? Então, agora, Jim, o que é que você vai fazer? Eu vou para a faculdade teológica, vou me preparar para ser missionário. E pronto. E é o que eu fiz. E aí você foi estudar teologia mesmo? Minha especialidade era Bíblia e missões. As missões eu transformei numa segunda especialidade, ciências sociais. O Seminário Betânia, não foi? Da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, ok. E lá que você ouviu falar sobre a questão missionária? Este jovem visitou lá, ele tinha talvez um pouco menos de 30 anos. E nos mostrou um filme e tal, que ele ia começar um centro de treinamento em Lausanne, na Suíça. E era Loren Cunningham. É porque eu pertencia a um grupo lá chamado Jovens com Propósito. Eram jocumeiros frustrados, que jocum na época era só um trabalho evangelístico no Caribe e no verão. Quando voltava para a aula, eles queriam continuar no ritmo, né? Então formaram Jovens com Propósito lá na faculdade. E qual faculdade? Bethany Bible College. Tá, mas nessa faculdade que nasceu a Jocum? Não. Não. Jocum existia separado, eles formaram lá. Ela começou no Havaí? Ou não? Não. A sua base principal é lá, né? Começou com Loren e Darlene, né? Na verdade, a primeira equipe da Jocum foi 2 rapazes que foram fazer uma estrada na África Ocidental. Daí que eles marcam o início da Jocum. Mas o treinamento começou em 69, se não me engano, em Lausanne, na Suíça. O DTS? Não tinha DTS ainda. Ok. Esse nome foi descoberto depois. Isso é com os dinossauros que estamos falando agora. Tem fósseis aí. Mas então você estava nessa universidade e de repente esse jovem aparece lá, Loren Cunningham, e ele compartilha dessa visão, desse desejo. Eu gostei, mas eu achava que eu ia ser pastor, alguma coisa, né? Mas depois de formar, eu estava sentado na sala de um amigo. Eu lembro até hoje, um sofá branco, olhando o catálogo, porque eu ia continuar meus estudos, tirar divindade de PhD de divindade, coisa assim. Ficando meio oprimido. E eu disse, Deus, o que é que eu faço? E ele me deu uma impressão clara no meu espírito que eu devia pegar o telefone e ligar para a Jocum em Burbank. Era o único lugar nos Estados Unidos que tinha um escritório. Naquela época você ligava para informações, né? Eles me deram o número, eu liguei. Eles falaram, temos um programa começando em 2 semanas. Aí eu fui. Desfiz das coisas e fui. E você já era casado? Não. Não. Aí você vai, desfez de tudo ali e caiu de cabeça. Eu fui lá, nós tínhamos 3 meses de teórico, depois tinha 2 meses de prática, né? E a prática foi no Havaí. Nós ficamos numa igreja lá trabalhando e tinha uma moça lá que era linda ver ela adorar a Deus. Eu comecei a ficar fascinado, né? Então um dia ajuntei toda a minha coragem, eu disse, Pamela, eu gosto muito
da capa da sua Bíblia. Que ela tinha uma Bíblia de capa dura e ela tinha costurado um negócio de pano com montanhas, uma citação de Isaías. E quando viemos embora, ela estava no aeroporto, tinha levado as meninas da nossa equipe e ela estava pondo os últimos toques numa capa para a minha Bíblia. Eu pensei, e o resto, como eles dizem, é história. Um ano depois, eu tive um ano de muitas aventuras. Nós fomos para a União Soviética com o alvo de ser preso pela KGB, conseguimos. Eu tive num terremoto que matou 1000 pessoas na minha volta no México. Eu tive mais as cartas dela que assumiam maior importância. Finalmente eu voltei e nós casamos. E menos que um ano casados que chegamos no Brasil. Sim. E uma pergunta para todo mundo que está nos ouvindo, assim, de qual que é a importância do casamento, família na missão, né? Porque muitos jovens, né? E a gente trabalha com muitos jovens, né? E eles estão pensando e orando em relação à missão, né? Mas tem essa parte da vida, né? Que eu percebo que há um papel tão grande na missão. Qual que é a sua visão dessas? Olha, primeiro, Douglas, eu diria que não precisa casar para ter uma vida completa. Uhum. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de homens e mulheres de Deus que tiveram vidas maravilhosas sem casar. Mas para a maioria de nós é casamento. Pensa bem, o universo não foi criado por um indivíduo. Foi criado por uma família, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, missões é uma atividade criativa. Nós estamos expandindo o reino de Deus. Sim. É melhor feito por família, como o universo, né? Então, é importante. Mas o jovem tem que tomar muito cuidado que ele não se deixa perder no mundo de sensualidade e concupiscência, porque isso vai distorcer seu juízo e vai dificultar o processo dele achar a pessoa certa e estabelecer uma família. Muito bom. E tem uma questão de propósito também, né? Porque se um tem um propósito e o outro tem outro, é bem provável que um atrapalhe a jornada do outro, né? Nenhum dos dois cumpre né, o propósito. Fica como um jugo, né, por desigual também. É outra versão de um jugo desigual, né? Porque você tinha essa clareza, né? Depois de ir para Jocum e treinamento e começar esse trabalho, essa clareza, né? De algo que o senhor estava te pedindo, né? E se tornar um com alguém, né? Essa pessoa também precisa ter clareza. Eu gosto muito quando você olha lá, as promessas estão sobre Isaac, né? E aí Abraão fala para o servo, vai lá, você tem que encontrar alguém pro meu filho, não pode ser alguém daqui, tem que ser da minha família e tal. Aí ele vai. E é lindo quando depois, no final ali, que ele encontra Raquel, né? O servo, os irmãos vão abençoá-la, né? E eles lançam promessas sobre ela que tinha tudo a ver sobre aquilo que estava sobre Isaac, né? Então, você vê que é realmente esse alinhamento do que Deus quer fazer, né? Deus unindo propósitos mesmo, né? A Pâmela sabia que ela ia ser missionária comigo ou sem a minha pessoa. Sim. Antes de eu conhecê-la, ela até sabia América Latina. Uau. Né? Eu, quando Deus me falou América Latina, eu estava acampado nas montanhas, na Península Olímpica, no estado de Washington. E do lado de um lago, num dia de um nevasco de primavera, um silêncio. E Deus falou, você vai para a América Latina? E eu disse, Deus, que chamado insípido. Eu não quero, tem muito crente lá. Me manda para o mundo muçulmano, eu quero um desafio. Mas ele não mudou. E aí eu sabia que ele ia me mandar para cá. Ele sabia meus dons muito melhor do que eu, né? E encaixou perfeitamente com Pâmela. Só que nós achávamos que seria um país hispânico, né? Estávamos fazendo a ETED dela, que é DTS, né? E eu senti Deus começar a falar comigo sobre o Brasil,
não sabia falar com ela porque ela tinha até estudado espanhol na universidade, né? Sim, sim. Mas finalmente eu ajuntei minha coragem e disse, Pamela, eu acho que Deus está falando comigo sobre o Brasil. E ela disse, que alívio, porque eu estava sentindo a mesma coisa, não sabia falar contigo. Então, tinha propósito em comum. Isso é muito E bom. ela é cofundadora da Jocon no Brasil. Eu não teria conseguido o êxito que conseguimos sozinho, não. Quando eles chegaram há 50 anos atrás, não é isso, Jimmy, que fez agora, né? Vocês chegaram no Brasil. Como era a percepção do Brasil naquela época sobre a questão missionária, ou até mesmo o Brasil como alvo missionário? Primeiro, nossa chegada no Brasil foi um milagre. Um dia antes, dia 18 de março, a gente estava na Colômbia contando uma oferta em pesos que não valia quase nada e não ia nunca somar nossa passagem. Aí Deus supriu para nós um milagre, 15 minutos antes de fechar a agência. Corremos lá, compramos passagem de ida só, né? Então nós estamos vindo e eu estou sentado perto da janela olhando para baixo. E a Amazonas está passando por baixo, mas voava e voava e voava e não chegava ao fim. Parecia uma mesa cheia de brócolis, né? Lá embaixo. E eu estava ficando preocupado, penso. Primeiro estamos avançando para o desconhecido. Tudo que conhecíamos na vida. Família, amigos, língua, clima, comida, cultura, tudo. Estamos deixando para trás, avançando para o desconhecido. E eu comecei a pensar sobre imigração. Nós estávamos numa passagem de ida só, não tinha visto. Eu só tinha $6 no bolso. E eu comecei a pensar, se eles fizeram uma pergunta na imigração, vamos meter no avião e nos mandar de volta. Exato. E eu, quando eu estou preocupado, é muito aparente, né? Eu não sei esconder nada. Quando está lá lendo tranquila, ela olha para mim certa hora e fala, você parece estar ansioso, o que é o problema? Eu disse, Pamela, isso e aquilo e tal, não tem dinheiro, não sabe, nem conhece ninguém, não fala a língua, ninguém tem. Se fizeram uma pergunta na imigração, eles vão nos expulsar. Ela me olhou como se estivesse falando com um doido. Falou, Jimmy, Deus vai suprir ou não? Eu falei, então ela realmente, o braço direito mesmo. Ou mais do que um braço, ela é parceira igual. Muito bom, muito bom. E como no casamento isso acontece com frequência, assim, né? Como a palavra de Deus diz, né? Melhor serem dois do que um, né? Porque se um cai, né? O outro levanta, né? Eu gosto. Deus não me fez para ser solteiro, definitivamente. Né? Sim. Mas para responder sua pergunta, quando começamos aqui no Brasil, uma das primeiras coisas é que descobrimos que Loren Cunningham ia estar no Brasil, na Serra Negra. Deve ser aqui perto. É aqui perto, E Loren Cunningham ia ser o preletor, um retiro para missionários estrangeiros. Eu falei com Deus, menino de 24 anos chegando aqui, dizendo que vai começar um movimento missionário, ninguém vai escutar, não. Mas se Loren nos apresentar. Aí eu fiz uma oração bem incrédula. Eu falei, eu sei que não temos dinheiro para isso, mas teria sido bom. Aí no outro dia chega um australiano que mal conhecíamos, trabalhava na Missão Amém. Ele disse, eu vendi meu fusquinha, perguntei a Deus o que fazer com o dízimo. Ele disse que era para dar parte para você e me deu um envelope. Era exatamente a quantia que precisava para fazer a conferência nós dois. Então fomos. Aquela semana toda tivemos conversa assim. Oh, que bom ter jovens aqui. Quem são seus pais? Eu disse, não, nossos pais estão nos Estados Unidos, nós estamos aqui como missionários. Com quem? Youth for the Mission? Nunca ouvi falar. Eu disse, é um segredo muito bem guardado. O que você quer fazer aqui? Nós queremos mobilizar e discipular jovens para participar no evangelismo mundial. Jovens brasileiros?
É o tipo que tem por aqui, né? Dá em árvore aqui, né? Mas vai ter rapazes e moças? Deus os fez, homem e mulher, né? Acho que é o jeito. Vai ser uma bagunça, não vai funcionar. E quanto é que você vai pagar? Eu disse, não, nós não queremos empregados. Nós queremos parceiros, irmãos que possam ficar ombro a ombro em igualdade, lutar pela causa. Eles não vão trabalhar para vocês se não pagar, não. E quem vai pagar as contas? Jesus. Então, era muito desacreditado. E a igreja não sabia bem nos definir. Que eles conheciam a igreja local, eles conheciam missão de estrangeiros, eles conheciam seminário que preparava pastor, mas eles nunca tinham conhecido algo como Jocum. Então, no início foi muito difícil convencer pessoas que Deus tinha vocação missionária para brasileiros. Até o homem que nos deu nossa primeira oferta para a gente instalar a luz na base lá em Contagem, quando ele me dar a oferta, ele me sentou num lado da mesa e eu no outro, e ele balançava a caneta na minha cara, assim. Ele tinha um talão de cheques, para quem não conhece, mas coisa de história. E ele escrevia um pouco e falava comigo. Ele disse, isso que vocês querem fazer não vai dar certo. Cada país tem sua vocação, seu chamado. Vocês, americanos, são chamados para alcançar os povos inalcançados, as nações. Nós, os brasileiros, somos chamados para alcançar o Brasil. Né? Então, esta foi o conceito na época. Então, quando pessoas vinham, ninguém sustentava nem nada. A gente vivia confiando no Senhor para suprir dia a dia, né? Naquela época eram 3% de cristãos evangélicos no Brasil, né? Mais ou menos, por aí, né? E é interessante porque, desde o início, havia essa compreensão de que vocês treinariam jovens brasileiros para a grande comissão e não estavam vindo aqui para cumprir a missão aqui no sentido de nós vamos evangelizar o Brasil, vamos plantar a igreja no Brasil, mas desde o início era essa ideia de tipo, nós vamos treinar jovens para... nós tentamos ser global, né? Sim. Global e local. Uhum. Então, se você não é autêntico onde você mora, não vai ser nada lá longe também. No confins da terra. Mas realmente o alvo são os povos do mundo, os inalcançados. Entendi. E aí você citou uma cidade, vocês começaram por Contagem? Por que Contagem? Nós moramos primeiro com a família 8 meses estudando português. Aí mudamos para Venda Nova, que é uma parte de BH, e mudamos para Contagem por causa de um prédio que a Amém tinha lá. E alugamos por um ano. Quem tinha? A Missão Amém. O antigo WEC. É uma missão famosa na história de missões protestantes. Legal. Mas, então, estando lá em Contagem já, nós compramos um terreno lá. O Décio Camargo, que nos ajudou demais, um irmãozinho presbiteriano, um homem de fé, e ele arrumou um lugar lá. Plantou uma semente. Foi. Ele depois faleceu, mas ele foi uma grande ajuda para nós. E aí, então, lá em Contagem foi a primeira base missionária? Aqui no Brasil. Isso, aqui no Brasil. E quando que começa a primeira turma? Como é que foi receber os primeiros jovens? E já ficavam lá durante 3 meses, 4 meses internado? Como é que era a primeira turma? Nosso primeiro programa foi depois de 8 meses no Brasil e fizemos num seminário emprestado, STEB, da Igreja Renovada. E tinha 22 pessoas. Era uma turma de... Uma me falou, eu tinha que decidir se eu ia para o manicômio ou para o Brasil, para Jocum. Eu decidi por Jocum. Outro me falou, eu ia ser presidente do Brasil, mas renunciei para vir para treinar aqui.
o diretor de um seminário veio e entregou essa moça e disse, olha, ela não passa nas matérias dela e é problemática, ela gera fofoca e críticas e murmurações de todo lado. Eu acho que ela não é nascida de novo. Eu não posso levar para a igreja assim, então eu vou deixar aqui contigo. Então, Primeira turma. um me falou, eu falei, Afonso, você vai ficar na Jucum? Depois ele disse, olha, eu fiz vestibular, se eu não passar é capaz de eu ficar, né? Então, mas aquilo foi a primeira turma. Depois, quando mudamos para Contagem, para aquele prédio alugado, que conseguimos começar a ter cursos completos de ETED, ou de DTS, como preferem. Sim. É a mesma coisa. Sim. Muito bom. Meu Deus. História, né? E você até nos trouxe um livro aqui, e são dois, e eu percebo que os dois têm, assim, uma temática parecida no sentido do além das possibilidades, o caminho da fé, né? Porque o que você está contando pra gente são histórias de fé, né? De pousar no Brasil com $6 no bolso e com um sonho, com uma visão de Deus, de uma coisa que nem o brasileiro entendia, tal. O que você aprendeu sobre essa temática aqui da fé durante todos esses anos? Vocês sabem que teve um período na minha vida que Deus falou comigo que eu tinha que escrever um pouco e eu escrevi primeiro Além das Possibilidades, que é a nossa história, Nossa, né? aqui, Natan. Mas essa sobre fé, eu separei 3 meses. Nós moramos numa ilha lá perto de Seattle, nos Estados Unidos, por 3 meses. E eu só meditava na palavra e escrevia todo dia. E descobri um monte de coisa sobre fé. Minha única referência era a Bíblia mesmo. Eu não queria misturar com outras ideias. Não que seja errado, mas... Sim. E eu descobri muito sobre fé, mas talvez o principal ponto é que fé é um dom. Pela graça somos salvos através da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para ninguém se vanglorie, né? Então, Deus vem e se faz conhecido a nós. E como resultado disso, nós cremos. Não é força de vontade, não. Então, é um dom. Ele toma iniciativa, vem e nos alcança. Segunda coisa é que é relacional. Muitas vezes eu tenho escutado pessoas falar sobre fé como se fosse transacional. Eu troco minha fé por resposta. Explica essa diferença. Uma fé transacional. É tipo, você tem a virtude de fé e você troca isso por respostas de Deus, né? Mas não é assim, é relacional. Você tem que se dar ao relacionamento com Jesus. É só naquele contexto de intimidade que sua fé cresce. Ok. Tem uma frase em Gálatas 5:6, fala fé atuando pelo amor. Então, quanto mais você aprofundar seu amor por Jesus, mais sua fé cresce. E não vou falar tudo que está no livro, mas talvez um terceiro ponto é que fé requer obediência. Okay. Se você tem um tempo de intimidade com Deus e você sai e não obedece às implicações, ele para o processo. Não porque ele está de pirraça contigo, mas é porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então ele fala, opa, ela não cumpriu ainda a luz que eu dei agora, então vou esperar, porque eu não quero amontoar condenação sobre a vida dela. Tem muitos crentes que estão buscando uma igreja com uma adoração e louvor mais animado, uma pregação mais inspiradora, e o problema não é na igreja, é em pontos de desobediência, aí para, tudo fica encalhado, fica... Então, você tem que sair do lugar de intimidade e obedecer. Sim. É tipo gravidez.
Na intimidade algo é concebido, mas tem que trazer a luz. É a obediência que traz a luz. Muito bom. Muito bom. Uau! Então, o Caminho da Fé, vou deixar até aqui um link para que você possa ter acesso, para você dar uma olhada no Caminho da Fé. E além das possibilidades, já é história, já é mais... É uma narrativa. E é a história da vinda de vocês? Começa durante minha infância, mas é mais sobre a nossa vinda. Muito bom, muito bom. Então eu vou deixar os 2 links aqui para vocês. E é legal, né? Eu conheço a história do Jim, né? Esse livro eu já li muitos anos atrás. Você tá ficando veterano também. Eu tô ficando veterano não é já. Dinossauro. Não, a barba tá branca. Tá carregando, ó. E eu sei que você tem muitas histórias, né? São 50 anos ou mais um pouco. Você falando na questão de fé, qual foi uma história que você poderia contar pra gente? Porque a fé, ela envolve o sobrenatural, né? Qual foi a história que você viveu, ou no Brasil, algum lugar do mundo que te marcou muito, assim? Você fala assim, essa história foi um marco pra mim. Nós estávamos no meio de umas grandes dificuldades. A gente está pioneirando aquela base em Contagem. E uma noite eu estou dando uma aula e metade do meu corpo ficou adormecido. Evoluiu numa dor de cabeça insuportável. Aconteceu 4 vezes em 2 semanas e eu consegui ver no médico. Ele falou, é sério, você tem que descansar, não pode carregar responsabilidades, tem que evitar tanta ansiedade, tem que descansar, tem que parar de viajar e tal. Então eu tirei o fim de semana com amigos para tentar sair da pressão das responsabilidades. Voltei para casa na segunda noite e tava um telegrama lá. Sabe o telegrama que eles começaram a usar logo depois dos sinais de fumaça dos índios? Das pombas. Oferecendo uma oferta de $1.000 para mim, mas não entendia bem. Então, terça, eu fiquei o dia todo ligando, confirmando. Quem não tinha WhatsApp, não tinha internet, né? Não quero assustar ninguém, mas... né? E confirmei, era uma jucumeira brasileira lá, uma de nossas primeiras, e ela recebeu a oferta para ir na conferência de líderes na Tailândia. E quando ela orou, Deus disse que era para eu ir. E ela devia me dar a oferta. Então, eu pensei, eu vou perguntar a Deus. Então, eu levantei de madrugada, peguei os 2 ônibus para chegar no centro de BH, e eu lá orando, né? E Deus me deu 3 passagens, todas sobre Josué e Caleb, e como agradaram a Deus, porque seguiram até o fim. Então, era a época da ditadura, você tinha que ter permissão do governo para viajar para fora, né? Então, fui no nosso despachante e disse, Brasil, eu preciso de visto de saída. Ele disse, tá bom, eu consigo para você. Para quando? Eu disse, hoje. Ele disse, Jimmy, isso leva 2 semanas. Uma vez eu tinha um caso de vida ou morte, eu consegui em 5 dias, mas um dia não é possível. Eu disse, tudo bem, é só tentar. Que uma das coisas gostosas é quando nós estamos obedecendo a Deus, a responsabilidade não é mais nossa, é dele, né? Aí eu fui para Varig. Para quem não sabe, Varig era uma empresa aérea oficial do Brasil, né? Eu só podia voar com eles, porque eu tinha um cartão de crédito de um amigo da Betânia que eu podia usar e pagar em 30 dias. Então eu pensei, 30 dias chega a oferta. Eu cheguei lá diante da moça e eu disse, até onde eu consigo chegar com $1.000 rumo à Tailândia? Acho que ela nunca ouviu uma pergunta daquela. Mas ela parou assim, mas foi profissional, não falou nada, foi. Eu disse, o senhor consegue chegar até Honolulu? Eu disse, tá bom, pode me emitir uma passagem. Ele disse, pois não, para qual data? Eu disse, hoje. Eu disse, senhor, nossos voos estão todos cheios. Nós não estamos aceitando nome nem para a lista de espera pelas próximas 2 semanas. Hoje não é possível. Eu disse, tudo bem, é só tentar. Eu volto mais tarde. Eu fui para casa, peguei minhas coisas, a Pamela me acompanhou, voltamos para o centro. Fomos lá no despachante. Ele estava balançando a cabeça. Eu disse, Praz, o que foi? Ele disse, eu nunca vi nada igual. Eu disse, o que aconteceu? Ele disse...
Seu vídeo de saída saiu. O office boy estava chegando com seu passaporte agora. Eu disse, eu sei. Aí, peguei o passaporte, fui para Varig. A moça está fazendo isso. Eu disse, que foi? Eu dei entrada no sistema com seu nome uns 15 minutos atrás, só para poder te falar que eu tentei sem mentir. Porque eu sabia que não ia funcionar, mas não é que o sistema aceitou seu nome e você está no voo hoje. Eu disse, eu sei. Ela disse, mas agora é tarde, você vai perder seu voo para o Rio. Eu disse, não, pode emitir. Naquela época a passagem era no papel, né? Uhum. E ela me deu a passagem, fomos lá para o aeroporto, o voo atrasou 20 minutos, deu para entrar carregando a mala, porque não tinha segurança na época, né? Aí eu cheguei até Honolulu, não tinha dinheiro para seguir, não tinha passagem para voltar. E qual que era a distância de lá para Tailândia? É mais um voo grande, ou 2. Acho que eu tinha que ir por Tóquio. Aí, mas eu fui. Participei da reunião de líderes. Mas como que você foi? Chegando em Honolulu? Das mais variadas fontes. Até o mecânico do carro da minha sogra me deu oferta, do nada. Eu sei que deu para ir numa passada do Pan Am, que não existe mais também. Não tem mais nada, né? Não tem mais o Telegrama, não tem a Varig. Né? Você dá uma volta no mundo por um preço bem baixo, só que sem reserva. Okay. Sempre lista de espera. Eu fiz isso. Aí eu fui de Tailândia para Alemanha, de Alemanha para Grécia, para ver nosso navio lá e ensinar, de Grécia para Nova York e voltei para casa. Com dinheiro ainda para instalar a primeira transformador na rua, para nossa base ter luz mesmo. E eu também nunca mais tive um daqueles episódios de ficar sem sentido no lado direito. Deus me curou. Eu fiz tudo o que o médico falou não fazer e ele me curou. Então, não estou sugerindo que ninguém faça isso, mas... Interessante. Mas foi uma experiência. Foi histórico olhando para trás, porque quebrou o isolamento de Jocum Brasil com o resto do mundo. Uhum. Nunca mais eu deixei de participar nessas reuniões internacionais. E os brasileiros seguiram meu exemplo, agora está totalmente integrado entre as nações. Então foi um momento histórico de Deus nos provar, né? Sim. Tinha que obedecer. Ô Jimmy, como é que é essa linha para você, assim, porque você está falando sobre, poxa, o senhor está me chamando para ir para esse evento, não tenho o dinheiro, não tenho a passagem, não tenho o visto. Como é que é essa linha? Porque eu percebo algumas pessoas hoje, né, e principalmente os jovens que a gente tem mais contato, né, que eles vão jogar nisso, né, de tipo, não, Deus me falou, eu vou... E aí eu percebo que há uma imprudência de ir de qualquer jeito e fazer de qualquer jeito, né, e até dar errado, né, e dessa convicção, assim, de tipo, cara, tem algo aqui de Deus. É uma convicção interna? Como é que é isso, assim? Eu não sei nem se eu sei formular a pergunta, né? Não, eu entendo o que está perguntando. Primeiro, na Bíblia, toda personagem na Bíblia que conta um pouco mais da história dela, tinha diálogo com Deus. Nunca era só Deus para ele. Só ele para Deus. Okay. Como muitos de nós hoje, né? Sempre era um diálogo, né? Então, Jesus garantiu que minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Faz parte do nosso legado. Mas muitos de nós não tomamos posse, né? Quando eu conto as histórias, tem muitas palavras. Eu falo, Deus falou assim, assim, assim comigo. Mas no ato não tem tantas palavras. Uhum. É meu espírito em comunhão com o espírito dele e eu entendo
Para essa viagem, ele me deu 3 referências. Eu não sabia que estava nas referências. Até abrir minha Bíblia e olhar. Era bem sobrenatural, não tinha... né? Mas vamos dizer que você acha que é uma coisa... Conta uma história. Eu, durante um período dos anos 90, eu pregava em muitas universidades na África do Sul. Eles tinham uma semana de ênfase missionário, então me convidaram. Eu estava na maior universidade da África do Sul, Tuckes, em Pretória, e tivemos um evento no centro do campus, numa área gramada, e pessoas podiam me fazer perguntas. Aí um africano, um branco assim, eles são muito... como povo, eles têm muito zelo e sinceridade. Ele levantou com aquilo tudo e ele... Jimmy, o que é que eu faço toda vez que eu escuto falar sobre missões, meu espírito queima aqui dentro, mas eu não sei a vontade de Deus. Que é que eu não quero fazer nada na carne? Que é que você me fala? Eu pensei, que é que eu vou falar com esse rapaz? Aí veio a resposta. Eu disse, olha, não preocupa. Ele disse, mas como? Parecia que eu estava encorajando ele a blasfemar ou alguma coisa. Eu disse, não, eu já li todas as listas das obras da carne na Bíblia e missões não está em nenhuma delas. Eu disse, você não consegue ofender Deus por obedecer o que está escrito na Bíblia, que é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E quando você se coloca em movimento, é mais fácil Deus, então, te guiar mais detalhadamente. Mas é importante se colocar em movimento. Igual um carro, um barco. Se você vira parado, não acontece nada, mas... E pensando bem, Douglas, eu acho que foi que perguntou, Michael, mas o pior que vai acontecer, se você é uma pessoa sincera, que conhece a Deus, é que você vai fazer algo que está em harmonia com o caráter e os caminhos de Deus. Pode não ser exatamente o que ele queria, mas é algo que você descobriu na palavra. Então não é uma tragédia. Todos nós erramos às vezes em todas as áreas da vida, então o risco não é tão grande. Eu percebo que quando a gente lê as parábolas de Jesus sobre, por exemplo, a parábola dos talentos, né? De ele falando disso, né? Ó, eu deixei algo com vocês, agora vão e multipliquem, né? Façam algo. Eu percebo que a grande repreensão dele é em relação ao medroso e ao tímido, né? É aquele Esse é o maior risco. De tipo assim, mas eu fiquei com medo de perder, né? Eu fiquei com medo e se não era o senhor falando comigo. Muito e eu profundo. Fiquei com medo. E não era... Era para ter arriscado, né? Era para ter arriscado. Tome um passo de obediência, vê o que vai acontecer. Isso é um desafio. Mas nós fizemos também em consulta com nossos líderes. Lógico, tudo, né? Eu fui para Deus, porque eu descobri que o que era para ser $50 por mês para estudar a língua, seria isso se fosse uma pessoa estudando 1 hora por dia. Éramos 2 pessoas estudando 4 horas por dia. Okay. Então, na chegada, descobrimos que aula de português ia custar $400 por mês. De 50 a 400. E a hospedagem era para ser 70 na carta que recebemos, era 70 cada, então era 140. Nós só tínhamos um sustento garantido de nossa igreja no Havaí de 50 por mês, quer dizer, nem o dízimo das despesas. Aí eu fui falar com Deus, eu disse, Deus, o que é que eu fiz? Vai ser uma vergonha no fim do mês para o Senhor, para Jocum, para o Evangelho, para tudo. Ele disse, Jim, espera aí, eu não te chamei para o Brasil? Eu disse, eu tinha achado que sim, né? Ele falou, e eu não supri para você chegar aqui, aí não tinha disputa, porque 3 milagres para ir do Havaí para a Califórnia, de Arizona para Bogotá e de Bogotá para cá. Ele sim, supriu. E seus líderes não oraram e depois confirmaram sua vinda? Eu disse, mas eu tenho quase certeza que eles foram irresponsáveis, né?
Ele disse, Jimmy, se eu te trouxe até aqui, eu não posso cuidar de você aqui. Eu disse, pode. E ele fez. Isso é incrível, né? Porque o Deus que chama, é o Deus que capacita, é o Deus que sustenta, é o Deus que te leva e te traz de onde for, né? É interessante quando a gente fala sobre, né, a Missio Dei, né, a missão de Deus. Porque ele é o dono dela e aprove a esse Deus nos convidar a participar dela. Então, assim, tira pra gente um peso, né? Porque a missão não é ditamente nossa, a missão é de Deus, mas ao mesmo tempo nos dá esse privilégio que é de participar disso. E até em momentos de que a gente se preocupa, está com o nosso coração em paz, né? Que o Senhor está nos levando em tudo isso. E eu lembrei de uma coisa, né? Até no livro ali, né? O primeiro, essa palavra que nós temos sobre a nação brasileira, que o Brasil seria um celeiro, né? Então, iria ser gerado missionários aqui, e você é um dos pioneiros nisso, né? E hoje a gente vê no Brasil como uma grande potência missionária, né? E eu vejo que isso é fruto de muito trabalho do Jimmy, de tantos outros que vieram também, né, cooperar. E assim, Jimmy, como é que você vê o futuro missionário brasileiro, né, em missões? Assim, qual é a sua expectativa sobre isso? Eu acho que eu e você, nós dois pertencemos a um grupo no WhatsApp chamado Missiólogos do Brasil, né? Sim. É mesmo? E um dia eles postaram lá, alguém indignado falou, 99% das igrejas no Brasil não tem programa missionário. E todo mundo reclamando lá, mas minha reação particular era, oba! Então nós só alcançamos 1% de nosso potencial até agora, né? Tem muita coisa para fazer. Tem muito potencial. E eu tô meio... Vocês sabem que as pessoas que vão na igreja nos Estados Unidos têm estado caindo por muitos anos. A frequência lá? A frequência da igreja. Mas parou agora. Isso é do New York Times, não é de uma revista evangélica, é do New York. Eles estão meio perplexos para saber por quê. E eu vi outro artigo outro dia que o número de pessoas indo na igreja na Inglaterra está subindo pela primeira vez em um século, né? E especialmente jovens. Uau. Eu tenho o sentimento que nós vamos ver um mover de Deus mundial. E nós temos que estar pronto para fazer a nossa parte para promover e sustentar este mover. Eu sou da época do Jesus People nos Estados Unidos, né? Eu ia te perguntar isso. Você pegou esse movimento lá? Não muito, porque eu converti com 15 anos, seria 65, e começou mais no final dos anos 60. Entendi. Mas quando eu vi o filme, como é o nome? Jesus Revolution. Era como se ser transformado de volta para aqueles tempos, né? Então, Você viu acontecendo esse derramar, era um mover de Deus. A minha esposa, ela era uma jovem confusa, vida desordenada, muito infeliz. E um rapaz testemunhou para ela no aeroporto de Honolulu. Compartilhou como ele tinha achado Jesus no seu país de origem. Ele era marginal e na cadeia alguém falou com ele. E ele perguntou, você quer Jesus? Ela disse, eu quero. Eu orou com o rapaz lá no aeroporto, né? E não sabia, ele deu um livreto para ela, que era o Evangelho de João. Então ela lia aquilo, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. A palavra estava... Ela não entendia nada, né? Mas sentia aquecido aqui. E aí, um mês depois, numa reunião no colégio dela, um jovem... Era uma concentração do campus todo, né? E naquela escola podia ser budismo, podia ser hinduísmo, mas esta vez foi um jovem chamado Tom Raimi que veio e pregou Jesus com unção, e ela reconheceu o mesmo espírito nele que tinha estado naquele rapaz no aeroporto.
Então ela correu para ele depois e disse: quem é você? Ele: eu sou cristão. Mas por que você pergunta? Porque o que você é, eu também sou, mas eu não sei o que eu sou. Eu preciso saber o que você é para descobrir que eu sou. Ele diz: pois é, eu sou cristão. Ele diz: vocês cristãos têm igreja? Ele diz: temos. E a igreja dele era no outro lado da ilha de Oahu, perto de onde ela morava com os pais. Então, domingo ela foi na igreja e foi muito bem recebida. Na verdade, ela foi para a praia. Mas 15 para as 11, porque lá o culto da semana mais formal, mas é 11 horas domingo pela manhã, né? E ela levantou, enrolou a esteirinha dela, colocou, meteu um havaiano no pé, colocou uma camiseta grande sobre o biquíni dela e lá foi ela para a Assembleia de Deus local. Ela não sabia nada, mas foi muito bem recebida. E nos meses depois dela começar a frequentar aquela igreja, 600 jovens converteram só naquela igreja. O mover de Deus mesmo. E eu quero ver isso acontecer de novo. Amém. Por todo mundo. Nunca temos... não há na história um mover de Deus internacional, sabe? Sempre uma localidade. Às vezes uma nação inteira, como o John Wesley. Mas eu acho que vamos ver o primeiro internacional. Amém. Você percebeu alguma coisa, Jamie? Alguma mudança que você percebeu nesses 50? Só uma coisa, mas sabe de onde era aquele rapaz no aeroporto? Era um brasileiro. Sério? A gente só parou para perceber isso depois de anos aqui. Uau. Deus é engraçado, né? Ele é sublime. Deus é maravilhoso. Como ele já estava lá, né? Estava já. Isso é demais. A minha pergunta era, já mais de 50 anos envolvido com missões, você percebeu se existe alguma mudança na questão da forma de fazer missões? Você percebe a igreja, né? Ela vindo e mudando o que era a igreja lá, o que é a igreja hoje. Você percebeu alguma mudança na forma de fazer missões? Olha, o mundo tem mudado demais. Quando eu estava na faculdade, eu estudei missões, né? A Ásia, na época, era 1% cristão. E quase todos os cristãos eram católicos nominais nas Filipinas, quer dizer, católicos ruins nas Filipinas, né? Hoje não. Pelas últimas décadas, o país onde mais pessoas têm convertido é a China, debaixo da perseguição e tudo. Agora eu acho que China está sendo alcançado por Índia. Nós tínhamos um movimento de igrejas lá que Jocum implantou em lugares que não tinha expressão cristã. É uma associação. Até 2010, no início do ano, tinha 400 igrejas. Até o final de 2011, quer dizer, 2 anos depois, tinha 1.200, 1.100. Então, eu estava conversando sobre isso com Liz Cochran, que trabalhou lá. Ela disse: então você não ouviu? Eu disse: não ouvi o quê? Ela disse: eles estão em avivamento agora. Nos últimos meses, eles têm batizado 50 mil convertidos. É o cara que eu conversei na Indonésia, trabalhava na Índia e agora ele estava no Nepal. E ele relatou exatamente isso. E o país do mundo que tem maior número em relação à população que está convertendo é Irã. No meio da perseguição pesada lá. Eu li outro dia que o governo está alarmado enquanto as mesquitas estão fechando lá no Irã. Então, na verdade, o reino de Deus está avançando muito. É sobre ataque, mas nos países onde a influência de humanismo é mais forte. Europa, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia.
mas no resto do mundo está em pleno crescimento, até nos países muçulmanos. Quando eu estava na faculdade, você lia sobre missões entre muçulmanos, sempre parecia a mesma história. Trabalhei 7 anos, depois tive um convertido e a família dele matou ele. Agora não, tem movimentos entre os muçulmanos tremendos. Muito bom, muito bom. É incrível isso, né? Porque houve uma mudança, né, do sul, né, para o global. Então a gente vê a África, que era alvo, hoje mais de 50%, né? Eles se converteram ao Senhor. A gente vê no Brasil, aonde que era ao contrário, agora a gente vê uma necessidade maior na parte de cima, mas essa esperança que os números estão parando e estão agora crescendo. Então, nos países tradicionalmente cristãos, isso, né? Aonde que teve avivamentos. Então, isso parece ser muito um apontamento para esse mover mundial, né? Vamos cooperar com o Senhor, porque vai ser Isso. bacana demais. Vai ser. E é uma grande expectativa sobre isso, né? Eu queria fazer uma última pergunta. E eu gosto de fazer essa pergunta quando eu estou diante de alguém que já tem alguns anos de experiência, né? Alguns anos de ministério. Porque... Você é muito educado. Obrigado. Para não falar que eu sou velho. Mas não é nem a questão de a gente estar diante de alguém mais velho. É diante de alguém que está há mais de 5 décadas fazendo algo, né? Então, meu pai fala muito disso, né? Que o desafio não é começar bem, o desafio é terminar bem. E você esteve envolvido com Laurie Cunningham, um homem que a gente viu terminando bem, né? E até o final ali, focado em seu propósito e o testemunho que isso deixou, né? E eu queria te fazer essa pergunta: como é que faz para terminar bem? Como é que faz para... Vocês sabem que eu estava na casa de Lauren. Eu pertenço a um pequeno grupo chamado os Fundadores, Círculo dos Fundadores, né? E nós estávamos reunidos na casa dele quando ele recebeu o diagnóstico. E ele olhou e ele falou: eu vou morrer, mas vocês todos vão morrer também. É uma questão de tempo, um pouco mais, um pouco menos. Enquanto estamos aqui, vamos fazer algo importante. E ele, nos últimos dias, está tudo nesse negócio de traduzir a Bíblia para todas as línguas maternas do mundo. Lá em Atos 2 fala que todos ouviram eles falar na sua língua materna. Então, ele estava ministrando para nós. Ele tem um diagnóstico de morte. E ele ministrou para nós 4 horas por dia, todos os dias. De tanto que queimava um desejo de ver a vontade do seu querido Jesus se cumprir. E ele foi assim até o fim mesmo. Ele é incrível, ele nunca nos traiu, não nos deixou envergonhados. Ele não nos ensinou a seguir ele nos ensinou a seguir Jesus. Então a gente pode continuar. Ele era um homem de integridade, ele nunca maltratou pessoas, mas ele tinha autoridade também. Eu sou muito grato a Deus por esse presente que era Lauren, né? E um dia ele me chamou, não me chamou, nós estávamos tendo reuniões no apartamento dele, que era maior do complexo onde a gente estava, e eu cheguei um pouco cedo, e ele me olhou e pensou, ele disse: Jimmy, você sabe que a coisa mais importante na minha vida é minha intimidade com Jesus. Mas eu não consigo falar sobre isso em público. Parece que eu estou falando de mim, da Darlene, alguma coisa. Eu não consigo. Mas é onde sai tudo na minha vida, né? E isso tem sido minha experiência. Ninguém se autossustenta, se auto-encoraja, se auto-inspira por décadas. A empolgação humana te leva um pouco, mas para sustentar uma vitória sobre uma vida, é necessário passar esse tempo com Jesus diariamente e estar lá na presença dele, deixando o Espírito Santo te ensinar a palavra,
direto para você. E assim, consumindo o pão da vida diariamente. E eu brinco, eu falo, nos primeiros meses aqui no Brasil eu não falava a língua, não sabia ir para lugar nenhum, não tinha dinheiro para pagar as contas. Sempre tinha no dia, mas nunca tinha antes, né? Não tinha nada que eu gostasse, ficava horas conjugando verbos, né? Eu falo, eu tinha que ter 2 horas e meia de tempo com Deus todo dia, só para me arrastar a um nível de depressão moderada. Então, é Ele quem nos sustenta, realmente. Nós vamos conseguir. Vamos chegar lá. Glória a Deus. Obrigado. Bom. Meu privilégio. Você pode orar pela gente? E Eu por toda essa posso. galera que está nos ouvindo aqui, está com a gente? Senhor, nós vemos evidência da Tua mão por todo lado onde olhamos aqui neste grande Brasil. E o Senhor está movendo, o Senhor está transformando, o Senhor está chamando, o Senhor está suprindo. E queima no seu coração os povos que não têm o Evangelho e não têm a Bíblia na sua língua. Então, Senhor, obrigado por essas iniciativas por todo lado que estão trabalhando para suprir essa necessidade. Obrigado por este podcast, obrigado por tudo que está fazendo para estender o reino de Deus. Nós te pedimos, Senhor, tua presença, tua unção, para que, como Paulo, nós possamos chegar e demonstrar o poder de Deus por nossas palavras, por nossas ações, por nosso amor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jimmy. Obrigado, Douglas. Que honra, que honra. Obrigado, Michael. Obrigado você que ficou aqui nos ouvindo, nos assistindo. Você que sentou à mesa com a gente aqui, para a gente ouvir um pouco das histórias do que Deus tem feito através da vida do Jimmy, através da sua família e através da missão dele, né, que ele nos permite participar, como o Michael disse. E eu queria te fazer um pedido, pega esse link, manda para uma galera, manda para várias pessoas aí, porque eu tenho certeza que pessoas podem ser despertadas, reanimadas para aquilo que o Senhor a chamou para fazer através de uma conversa como essa. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.